TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 24 de janeiro. Hoje daremos destaque à igualdade. Vamos falar sobre o primeiro festival LGBTQIA+, que vai acontecer em Petrópolis. Vamos saber da expectativa do público para o evento e, claro, os reflexos para ampliar o respeito a essa população. Ainda no programa de hoje, a Secretaria de Trabalho e Renda divulgou mais de 5.900 vagas nesta semana. A maioria delas, segundo o levantamento, está concentradas nos setores de serviços e também de comércio, além de serviços gerais e construção civil. A Receita Federal abriu na última segunda-feira a consulta ao lote residual do imposto de renda. Pelo menos mais de 30 milhões de brasileiros devem receber o pagamento e será disponibilizado a partir do fim deste mês. E termina na próxima sexta-feira o prazo para os motoristas de vans e também combis escolares em Teresópolis comprovarem as documentações e renovarem o alvará. Quem não realizar esse procedimento pode perder o serviço. Além disso, vamos trazer a repercussão em relação ao aluguel social em Petrópolis. Cerca de 250 famílias perderam o benefício por conta de irregularidades. Vamos entender um pouco sobre o tema. E foi assinado na última segunda-feira o contrato para as obras na localidade do Vila Felipe, em Petrópolis. Praticamente um ano depois das tragédias, as obras somente devem começar. O Hemocentro de Nova Friburgo realiza um mutirão de doação de sangue no próximo sábado. O objetivo é aumentar os estoques para o período de carnaval, em que a demanda por bolsas de sangue também registra alta. Notícia e informação com análise e na garantia dos direitos e igualdade para todos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Eu vou começar, inclusive, já com o alerta da Defesa Civil de Petrópolis em relação às chuvas aqui na cidade. Foi enviado por volta de 12h10. Possibilidades de chuvas fortes a moderada agora para a tarde. Então você, petropolitano, fique atento aos alertas da Defesa Civil e também aos locais de apoio aqui de Petrópolis em relação à chuva. Ontem, inclusive, a gente se lembra, o rio Quitandinha transbordou na altura da rua Coronel Veiga. 2 vezes a via foi interditada e a expectativa é que mais chuva caia nessa tarde dessa terça-feira aqui no município. Mas vamos mudar de assunto. A gente fala agora sobre o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 5. Isso porque a Caixa Econômica Federal faz o pagamento hoje do Bolsa Família para esses beneficiários. A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 24, a parcela de janeiro do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600. Recebem nesta data os beneficiários com número de inscrição NIS, final 1. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,9 milhões de famílias com um gasto de 13,38 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês, o programa social que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior volta a ser chamado de Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido
após a aprovação de emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que a manutenção da parcela mínima segue o compromisso estabelecido entre o novo governo e o Congresso Nacional. Abre aspas, começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias, compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças à PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior, fecha aspas, postou o presidente. O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começa a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Ainda sobre a questão de pagamento, a Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta para o lote residual de restituição do imposto de renda. A consulta deve ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar Restituição. Também é possível fazer essa consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, disponível para Android e iOS. O pagamento vai ser feito no dia 31 deste mês, na conta informada na declaração do imposto de renda. Ao todo, 136.565 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma nova declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de contas desativadas, os valores vão ficar disponíveis para resgates por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do portal BB ou ligando para a central de relacionamento do banco. Ontem, inclusive, trouxemos as oportunidades aqui sobre o balcão de empregos de Petrópolis e hoje vamos falar então sobre as vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, que disponibiliza nessa semana 5.991 oportunidades. A Secretaria de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 5.991 vagas para emprego, estágio e jovem aprendiz. As oportunidades foram captadas em todo o estado do Rio pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A maioria, segundo o levantamento, está concentrada nos setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. O SINE captou 782 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na Metropolitana, são 610 chances, entre as quais 156 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, existem 25 posições para ajudante de cozinha no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.300. Em uma análise por setor, das 780 vagas ofertadas, 354 são do setor de comércio, 16 da construção civil, 9 hotelaria, 11 indústria, 1 saúde, 367 serviços e 24 tecnologia. Quanto aos salários oferecidos, 247 vagas oferecem um salário mínimo, R$ 1.302. 493 vagas de 1 a 2 salários mínimos com até R$ 2.604. 5 vagas entre 2 e 3 salários mínimos, que chegam a R$ 3.906, e uma oportunidade está entre 3 e 4 salários mínimos, que chega até os R$ 5.208. 36 vagas não têm salário informado. E são diversas oportunidades, divulgamos aqui ontem do Balcão de Empregos de Petrópolis.
hoje da Secretaria de Trabalho e Renda por todo o estado, há vagas em diversas regiões. Não deixe de acessar o site e também o aplicativo Mais Trabalho RJ. Inclusive, a pasta explica que é importante manter cadastro e currículos atualizados nas plataformas do Cine e do aplicativo Mais Trabalho para você ter essas oportunidades e encaminhadas, obviamente, de acordo com o seu currículo. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e o CPF. Para consultar os endereços das unidades do Cine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas do CETRAB, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. Segundo a Secretaria, o aplicativo Mais Trabalho é uma importante ferramenta para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O aplicativo, diz a pasta, utiliza a compatibilidade de perfis e um sistema de geolocalização que busca oportunidades e candidatos próximos ao local da vaga e também da residência. Então não deixe de atualizar o seu currículo e manter o cadastro em dia. Vamos falar agora sobre um outro tema também muito importante, porque o Hemocentro Regional de Nova Friburgo programou o primeiro mutirão de doação de sangue para o próximo sábado, dia 4 de fevereiro, e é uma campanha que visa aí aumentar os estoques durante esse período festivo de carnaval, já que é um período em que aumenta a demanda por conta aí, de acidente, infelizmente às vezes são brigas também que ocorrem. Então essa campanha está sendo realizada no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, lá em Nova Friburgo, e vai funcionar de 8 horas da manhã até às 11h30 da manhã. O Hemocentro de Nova Friburgo fica localizado no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. Então, para você que quiser participar dessa campanha, não deixe de doar, são cerca de 7 minutos. A doação ajuda a salvar até 4 vidas. É muito importante essa campanha, não só em Nova Friburgo, mas por todo o estado. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso YouTube ou nos outros municípios da nossa área de cobertura, se de alguma forma você puder realizar essa doação, fazer essa boa ação, é fundamental para os bancos de sangue, para os hemocentros de todos os municípios estarem com esses estoques em dia, até porque a gente já vem de uma baixa, durante o período festivo de Ano Novo, de Natal, esse período de férias. Então é importante. Inclusive Petrópolis está com a parceria também, a campanha Parceiros da Vida. São várias maneiras aí que os hemocentros procuram para de alguma forma aumentar os estoques, para caso haja necessidade, alguma emergência, possa realizar essas doações. Mas enfim, vamos falar agora sobre Petrópolis, porque é um assunto bem delicado para ser abordado agora nesse exato momento. A gente vai falar sobre a suspensão do aluguel social para cerca de 250 famílias. Antes da gente trazer o contexto em relação a esse tema, a gente vai trazer as sonoras, a sonora, na verdade, um vídeo que foi publicado pelo secretário Fernando Araújo, secretário de Assistência Social do município, que ele fala um pouco sobre essa suspensão. Boa noite, servidor. Boa noite a você, beneficiário do programa de aluguel social, que teve hoje, dia 20 de janeiro, seu benefício suspenso. São exatamente 22 horas e 9 minutos. Eu estou gravando esse vídeo aqui em respeito e também em demonstração de carinho que eu tenho por cada um de vocês. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Bom, hoje nós tivemos a informação de mais de 250 famílias que foram desligadas do programa do aluguel social e também exatos 126 servidores públicos que o Tribunal de Contas do Estado, por alguma razão, entendeu que não fazem direito ao benefício do aluguel.
Quero explicar exatamente para vocês o que está acontecendo. Eu estou aqui na Secretaria de Assistência Social ainda, minha equipe trabalhou até agora, mas acho importante a gente estar conversando diretamente, né? Acho isso fundamental. A gente, desde o dia 24 de fevereiro, a gente tem tido esse tipo de comunicação e a gente vai continuar sempre tendo. Seja através dos grupos de WhatsApp, na internet, Supera, aluguel, a gente está aqui sempre para botar a cara e comprar, né, o direito e a razão de vocês. São duas questões em específico. A primeira trata de 126 servidores e a outra trata de mais de 250 famílias, mas basicamente o problema é um só. E aí eu estou tomando a liberdade de adentrar nesse momento ao seu descanso, mas eu preciso dar uma resposta e eu não me furto a esse direito. Quero estar falando para cada um de vocês o que está acontecendo e por que razão vocês de alguma forma não conseguiram, né, acessar esse direito que vocês possuem. Bom, vamos começar dizendo o seguinte, né? A gente passou pela pior catástrofe da história da cidade e no dia 15 de fevereiro o que valia no programa do aluguel social era até então, né, a resolução, né, da Secretaria de Estado que previa que o beneficiário deveria ter uma renda de até 5 salários mínimos. E aí a gente, logo depois da chuva, já deflagrou, né, a assinatura de vários contratos de aluguel social prevendo realmente os 5 salários mínimos, né? Isso era a prerrogativa para o cidadão estar acessando o programa e o benefício do aluguel social, independentemente se ele é servidor ou não, tá? O servidor público também tem direito a acessar um benefício do aluguel social. Beleza. Passou isso, a gente estava naquele momento ainda com vários abrigos abertos, quase 2 dezenas, chegamos a ter 28 abrigos abertos, mais de 4.000 famílias abrigadas. Então, assim, a gente sabe muito bem tudo que a gente viveu. Para nossa surpresa, enquanto poder público, enquanto Prefeitura de Petrópolis, no dia 22 de março, está publicado no Diário Oficial do dia 24 de março de 2022, entendemos que houve uma covardia, né, ou pelo menos uma, vamos dizer assim, uma distorção da realidade. E aí veio publicada a resolução do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, dizendo que especificamente para Petrópolis, a partir daquele momento, não seriam mais 5 salários mínimos, né? Seriam apenas 3. Muito complicado, né? Você deve me entender, porque sempre foram 5, né? Hoje ainda são 5. Mas para a população de Petrópolis, naquele pior momento que nós vivemos, eles resolveram mudar as regras do jogo e passar para 3 salários mínimos, o que a gente sempre discordou desde o primeiro momento. Eu identifiquei isso ainda lá em março e a gente questionou o governo do Estado, levou esse problema para a Câmara Tripartite, que foi criada através de uma decisão do Judiciário, e a Câmara Tripartite, com a presença do Estado, do município, da sociedade civil e também do Ministério Público acompanhando, deliberamos que continuaríamos usando os critérios dos 5 salários mínimos, porque isso aí é para garantir inicialmente o princípio da isonomia, né? O petropolitano ele não é diferente de nenhum outro cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, partimos dessa premissa. Agora, recentemente, e no início do ano, tomei conhecimento de que o Tribunal de Contas estava cobrando, né, ali, explicações com relação a 126 servidores públicos. E é bom a gente dizer que o servidor público, se ele estiver dentro dos critérios, ele tem o direito, assim como qualquer outro cidadão, tá? Não tem nada de errado nisso. Muitos dos nossos servidores são pessoas, né, que fazem jus ao benefício, pessoas que têm uma renda inferior aos 5 salários e elas também precisam ser, de alguma forma, acolhidas, né? A ideia sempre foi nunca deixar ninguém para trás, né, desde o início. Beleza. Feito isso, a gente tomou ciência, né? A minha equipe tomou ciência, eu também, porque isso vem diretamente ligado à minha pessoa, no meu CPF,
como secretário de assistência, e nós buscamos informações que, de alguma forma, mostrassem para o Tribunal de Contas que a análise deles foi feita levando em consideração uma resolução que previa 3, mas, na verdade, em Petrópolis ela valia para 5 salários mínimos. E aí foi isso que nós fizemos. Continuamos, né, porque a Câmara Tripartite foi criada por uma decisão judicial, continuamos deliberando a concessão de benefícios do aluguel social até 5 salários mínimos. É um vídeo extenso, foi publicado nas redes sociais do Fernando Araújo, secretário de Assistência Social aqui de Petrópolis. E eu queria ressaltar alguns pontos sobre a fala do secretário. A primeira coisa delas, deixar ninguém para trás. Primeiro, que isso é uma obrigação da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, e não adianta colocar desculpa de que é a maior tragédia climática, porque a gente viu quantos processos, a incompetência em relação a alguns pontos aqui em Petrópolis voltados para ações. Uma dessas incompetências é o prédio da Floriano Peixoto, que está até hoje lá fechado e que poderia estar com pelo menos 20 famílias já com a sua casa. Para você ver, custou 3,5 milhões de reais e está lá fechado até agora, com janela quebrada, entrando poeira, entrando bichos, degradando o que foi comprado, 3,5 milhões de reais. Até hoje está lá, 1 ano quase vai fazer. Foi comprado no dia 15 de março, o prédio da Floriano Peixoto. E aí quer falar que, o secretário quer falar que não está deixando ninguém para trás. A Prefeitura gasta 4 milhões de reais por mês com aluguel social e não quer deixar ninguém para trás. A Secretaria de Assistência Social do município, a Secretaria de Assistência Social do Estado, fica uma confrontando a outra, cada uma com uma plataforma, e quem é prejudicado é quem precisa do aluguel social. Eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando, você acha que o secretário paga aluguel social? Ele não paga aluguel social, ele tem a casa dele, não tem? Então, cadê a preocupação realmente com o morador, com o petropolitano que perdeu as casas? Até hoje, há pessoas que ainda não conseguiram aluguel social, praticamente 1 ano após a tragédia, que ainda continuam na incerteza, que não sabe se a casa vai ou não ser desinterditada, porque a Secretaria de Obras também não realiza as intervenções que deveriam estar sendo feitas. Ou seja, são diversos pontos. E vale ressaltar na fala do secretário o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o aluguel social desses servidores por supostas irregularidades e falta de documentação. Um ponto que o secretário não quis comentar e que eu achei interessante é o seguinte: a responsabilidade para o envio das documentações é da Prefeitura, é da Secretaria do Fernando Araújo. Além disso, o curioso é como que a Prefeitura de Petrópolis continua pagando o aluguel social de mais de 120 servidores se foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado que esses cadastros estão irregulares. Como que você faz o pagamento de algo que está irregular? Não quero desmerecer aqui as pessoas que precisam receber o aluguel social, muito pelo contrário. Essas pessoas já deviam estar com esse aluguel social ou com as suas casas, ou com novos locais, com novas residências, há tempo, há muito tempo. Só que a incompetência da gestão que nós temos atualmente leva a esses reflexos. Por que há falta de documentação? Quantas vezes já comentamos aqui sobre, inclusive, o atraso do aluguel social para as pessoas? E aí vem o dono, o proprietário da casa, apressando quem está morando porque não recebeu o pagamento. Ou seja, infelizmente, é muita incompetência e também falta de transparência. De falar, tivemos irregularidades, estamos trabalhando para isso, faltaram algumas documentações, estamos em diálogo com o governo do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado para esclarecer a situação e reverter o cenário, mas não, preferem jogar a culpa no Estado, preferem jogar a culpa no Tribunal de Contas. E a responsabilidade? O compromisso com o petropolitano, já que é tão comentado que não deixamos ninguém para trás, como foi comentado na fala. É triste ver esse cenário porque a falta de clareza, de transparência com o petropolitano e assim, a público, com um vídeo
falando que não está deixando ninguém para trás. Então por que não entrega a documentação necessária? Por que não esclarece os fatos para que o aluguel social seja retomado para essas pessoas? E por que, eu faço aqui mais uma vez, por que continua fazendo pagamento de algo que foi apontado como irregular? Eu espero que a Secretaria de Assistência Social possa responder à nossa equipe em relação a esse tema, que inclusive foi divulgado foi comentado noticiado no nosso Correio Petropolitano, no nosso jornal impresso, sempre disponível nas bancas para você. Lamentável esse cenário, viu? Você querer jogar e empurrar a culpa para o outro. Não estou tirando a responsabilidade do governo do estado, não. Também tem que comprovar as documentações, esclarecer o porquê disso, mas que sejam transparentes. Transparência é o que a gente pede da gestão municipal, da gestão estadual também aqui no nosso programa. Infelizmente, esse cenário acontecendo um ano após a tragédia de fevereiro aqui na cidade. Triste esse cenário. Enfim, vamos falar sobre obras, porque foi assinado na última segunda-feira o contrato para a realização das obras de contenção e reconstrução da Vila Felipe. As intervenções devem ser feitas pela empresa Petrovias. Com esse passo, a expectativa é de que as obras tenham início no final deste mês. Além destas obras, está em andamento a licitação para o lote 2 do Alto da Serra, entre as ruas Ercília Moretti e Frei Leão. O lote 3, entre a Frei Leão e a Osvério Vilaça, está em fase de projeto. E aí, mais uma vez, a gente vê outro cenário se repetindo. As obras não vão começar nesse fim de mês, é óbvio que não vão, está chovendo. As obras não vão começar, é muito nítido a gente acompanhar esse cenário aqui em Petrópolis, de que as intervenções vão começar. Pouco provável que comecem agora nesse fim de ano, nesse fim de mês, perdão, por conta das previsões de chuva que se estendem inclusive até a próxima quarta-feira. Quarta-feira da semana que vem já é dia 1º, ou seja, a expectativa, pelo menos de acordo com meteorológica, não vai ser essa. E, mais uma vez, um ano depois, e algumas ainda estão em fase de licitação. Ou seja, você petropolitano, chega a ser cansativo falar sobre isso, porque a gente vê que pouco está sendo feito. Olha o Morro da Oficina, a Rua Frei Leão, um dos pontos mais impactados, com mais vítimas em Petrópolis. Olha hoje o que está lá, a única diferença é que o mato cresceu e esconde pouco do que ficou destruído. Ontem, a Rua Coronel Veiga, mais uma vez inundada, 2 vezes por conta da chuva, e os reflexos, e a gente torce para que não venham com mais chuvas, porque a fragilidade em que Petrópolis se encontra hoje é enorme em relação ao escoamento da água, em relação às obras, em relação à contenção de encostas. É um cenário muito preocupante. E aí a gente fala para você receber, por exemplo, os alertas da Defesa Civil, porque se você não tomar a atitude de alguma forma sair de casa, procurar um local realmente seguro, o risco continua ali. É nítido que em Petrópolis a fragilidade em relação às chuvas se apresenta assim, do dia para a noite, a céu aberto, porque basta chover 15, 20 minutos, a Coronel Veiga alaga, e aí bloqueia a via, e desbloqueia a via, aí bloqueia a via de novo, aí desbloqueia a via. O petropolitano vai ter que lidar com isso sempre? Será que não existe uma medida realmente para solucionar os problemas? E aí, mais uma vez, eu faço aqui a menção à Secretaria de Obras. Cadê as obras? As intervenções? Vamos começar a licitação, demora, não sei. Mas, poxa, 1 ano, 12 meses. E até agora, parte de um dos principais pontos afetados, o Alto da Serra, e aí engloba todas as regiões ali, e, como, por exemplo, o Chácara Flora, o Morro da Oficina, o próprio Alto da Serra, a região ali do Hiper Shopping, você vê as encostas completamente destruídas, 24 de maio, Rua Nova, enfim, lamentável esse cenário aqui em Petrópolis. E mais uma vez a gente abordando esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate e, infelizmente, de maneira negativa. Enfim, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais em relação ao evento, o primeiro evento LGBT que vai ser realizado aqui em Petrópolis. Eu só quero lembrar, antes do intervalo,
para a nossa equipe colocar as vagas em relação a Três Rios, que estão sendo disponibilizadas essa semana também. São 10 vagas que estão sendo ofertadas por meio do balcão de Três Rios e tem aí as oportunidades para você. Acesse o site da Prefeitura de Três Rios, tresrios.rj.gov.br, para você também ter essas informações em relação à disponibilidade das vagas. Além disso, o prazo de renovação dos veículos escolares em Teresópolis se encerra na próxima sexta-feira, dia 27. São necessários alguns documentos, vou citá-los aqui para você que nos acompanha, antes desse nosso intervalo rápido, para você ter noção e não deixar de realizar esse prazo e essa renovação. São os seguintes documentos, vou falá-los aqui para você. Dentre eles estão a cópia da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, da CNH, cópia de aferição de tacógrafo na validade, cópia do seguro EP, ou seja, para passageiros, cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, a cópia da certidão negativa de processos criminais expedida pelo Poder Judiciário, extrato da pontuação da CNH, cópia do CPF, a cópia do ISS e o último alvará do curso para a condução de escolares, além do laudo de manutenção preventiva do veículo. Ou seja, até o próximo dia 27, sexta-feira, você, condutor de veículo escolar, não deixe para a última hora para realizar aí a sua renovação para continuar exercendo o trabalho sem irregularidades em Teresópolis. Agora sim, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco para trazer mais sobre o primeiro evento LGBTQIA+, que vai ser realizado em Petrópolis. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Janeiro. Correio Petropolitano em Debate de volta, e agora daremos destaque ao que foi comentado no início do programa sobre o primeiro evento LGBTQIA+, que vai ser realizado em Petrópolis no próximo dia 5 de fevereiro. E hoje temos 3 convidadas aqui para participar com a gente. São elas a Daphne Souza, que é a produtora e realizadora do evento, além da Denasso e também da Duda Collins, que vão falar um pouco também para a gente sobre essa pauta tão importante e que tem que ser debatida cada vez mais, principalmente aqui em Petrópolis. Pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu faço vai ser relacionada a Daphne, sobre o evento, principalmente, Daphne, como que está sendo essa organização e, obviamente, a expectativa, já que está chegando, falta aí praticamente 10 dias, 11 dias para o evento. Então, a nossa organização, assim, tá a 1000. O nosso evento é um evento multicultural, né? Ele é diverso, a gente está tentando cobrir quase todas as siglas, né? Todas as letras dentro da sigla da LGBTQIA+. Então, nós vamos ter diversas expressões artísticas, música, dança, teatro, mostra de cinema. Vamos ter também uma artista plástica fazendo a abertura da sua primeira exposição em Petrópolis, entre outras pessoas que estão envolvidas. Então, assim, tá bem intenso e tá bem interessante também. Perfeito. Agora, tanto para a Denasso quanto para a Duda, eu pergunto o seguinte: como que é para vocês ver o primeiro evento sendo realizado aqui em Petrópolis? A gente sabe que Petrópolis é uma cidade um pouco mais conservadora e, de alguma forma, amplia o leque aí também, até de respeito também à população. É um evento de extrema importância para a gente, principalmente porque ele ressalta as nossas vivências e a nossa individualidade, né? Ele desmistifica o que é ser uma pessoa LGBTQIAP+, principalmente em Petrópolis, e amplifica também a nossa visibilidade, né, dentro de um campo profissional. Perfeito. Eu acho muito importante, porque a gente sabe que os artistas LGBT sempre estiveram em foco na arte, né? Sempre fizeram parte de toda a arte mundial. E agora, com toda essa visibilidade que a comunidade tem, trazer um festival de tamanha importância e com tanta diversidade para Petrópolis, né, é um marco para a cidade. Então a gente convida realmente todo mundo, porque é um festival para todos. Você que tem curiosidade, você que ama a arte, que gosta da arte em si, você vai ver muita coisa bonita e vai aprender muito também. Esse é um ponto interessante, né, Duda, que você comentou. Ele é um evento aberto para todos. Então, assim, você que está em casa nos acompanhando, tiver a oportunidade, participe, entenda, conheça, porque acho que o conhecimento é o fundamental até para a gente também acabar com o preconceito, e aí em todas as suas vertentes, né? Eu pergunto para você, Daphne, em relação a essa programação, o que você pode contar para a gente, dar uma palhinha do que vai acontecer lá? Então, principalmente pensando como que a gente ia conseguir acolher todo o público, não só como espectador, mas uma das coisas muito importantes que, ao pensar o festival, a gente queria fazer é que eles também fizessem parte de toda a nossa festa. Então, além da gente ter apresentações de dança, apresentações de música, nós vamos ter oficinas em que as pessoas vão poder interagir. A gente vai ter uma oficina de escrita criativa, que quem vai ministrar é a Catarina Maú, que é a editora da Bem Cultural e que é uma das pessoas também que está está apoiando o nosso evento. E que as vagas estão até abertas, são 15 vagas, as pessoas podem se inscrever através do nosso e-mail, que se você puder pôr embaixo. Eu peço o pessoal daqui a pouco para colocar para a gente. E a gente também vai ter uma oficina de dança, de Hills Dance, que é dança com salto alto, que vai ser ministrada pela Sulamita Costa, que é uma bailarina aqui de Petrópolis, excelente também. E a mostra de cinema, além de vocês conseguirem estar ali vendo filmes de produção nacional, porque a gente também pensou em dar visibilidade não só para as pessoas da nossa comunidade, mas também para a cultura nacional, que é muito importante a gente sempre estar se virando para ela, né? Porque é a nossa cultura. Com certeza. Claro. Então, assim, a nossa mostra de cinema vai ser desenvolvida pelo Cine Pagu, também vai ter algumas discussões depois da mostra de cinema, e uma das oficinas que é assim, uma que eu guardo muito no coração, que ela é muito especial, que é a colcha de retalhos,
onde vai ser ministrado por uma psicóloga que vai fazer toda, vamos dizer assim, a facilitação, e uma artista plástica, a Nicole Kreischer e a Isabela Bentes, onde a gente vai construir uma grande tela, onde as pessoas estão convidadas a dividirem suas vivências através da action painting, que para as pessoas lembrarem, a gente vai fazer um grande Pollock, entendeu? Onde as pessoas vão poder se expressar com tinta e movimentos ali de desenho abstratos, e a gente vai construir essa grande tela e depois ela vai ficar lá no Centro de Cidadania. E essa eu acho que vai ser uma oficina, né, uma vivência muito potente para todos que puderem participar, porque é exatamente a construção da arte de forma coletiva. Com certeza. E traz um ponto interessante. Eu participei uma vez de acompanhei um projeto que foi realizado com algumas moradoras, não vou lembrar agora a localidade aqui de Petrópolis, mas que tinham basicamente esse objetivo de pintar, de colorir, de ter essa ação coletiva, mas de alguma forma trazer cada uma a sua referência, a sua vivência. E foi algo muito bacana. Eu pergunto tanto para a Duda quanto para a Denasso o seguinte: como que vocês veem Petrópolis atualmente? Como que é a vivência de vocês aqui na cidade? Eu até gostaria de aproveitar esse espaço também, como a Daphne falou, eu faço parte do Centro de Cidadania, né, daqui de Petrópolis, o Centro de Cidadania voltado à comunidade, e a gente, ele é um espaço novo aqui na cidade, aqui no centro. A gente até convida você que tem algum familiar, algum amigo LGBT, é um centro aberto, tá? Não só para as pessoas LGBT, mas para toda a comunidade em si que queira conhecer mais sobre, entendeu? E ter eventos como esse, como o festival, ainda dá uma abertura maior para o trabalho que a gente já vem fazendo. Que a gente lida com essa comunidade não só na nossa vida, mas todos os dias. Então a gente vê, né, como essas pessoas são voltadas também para a arte, para a cultura. E isso, né, é um alimento também para a vida, ainda mais num momento tão difícil que a gente vive, de muito preconceito, as pessoas ainda têm, né, a gente ainda tem muito que evoluir ainda como ser humano, e para aprender a respeitar o espaço do outro. Sim. Então, a gente e fazer isso através da arte é uma coisa leve, é uma coisa que envolve toda a família, envolve todas as pessoas, e acaba quebrando essa barreira, entendeu? As pessoas veem que às vezes não é aquilo que elas pensavam, que às vezes não é aquele bicho de 7 cabeças que elas pensavam, e às vezes é algo que está tão próximo e que pode ser entendido e compartilhado por todos. Uma das coisas muito importantes do festival, e que a gente estava até conversando, é que ele tem como intuito desmistificar a nossa produção artística como LGBT. Porque existe sim um preconceito, existe sim, eu não diria só um preconceito, mas um receio do que vai ser consumido ali. E a gente está mostrando que é uma produção artística, claro que vem da nossa vivência, vem da personalidade de quem vive aquele dia a dia, e isso reflete no que ela está construindo, porque isso reflete no que qualquer um estiver construindo, o seu dia a dia, a sua vivência, a sua criação. Mas para mostrar que são artistas de excelência, mostrando trabalhos de excelência e ocupando um espaço não só porque eles são LGBTs, mas são isso também, mas porque eles são muito bons no que eles estão fazendo. E que eles podem ocupar qualquer espaço, assim. É interessante também a gente trazer, né, a perspectiva de outras pessoas, de outras siglas, de outras letras dentro da sigla, como comunidade, né? A gente fala muito sobre a individualidade que cada artista tem dentro da nossa comunidade. E assim, a forma como a vivência de cada um implica, né, diretamente na arte que esse artista está produzindo, né? Então, ajuda muito aos artistas também se conhecerem, né? Se propagarem e se divulgarem como um todo. Porque assim, apesar de sermos uma comunidade só, de lutarmos por uma única causa, ainda assim existem individualidades na nossa luta. Né? Exatamente.
E pode complementar. A comunidade ela é extremamente diversa e as pessoas que estão dentro de cada sigla também têm vivências extremamente diversas. E o festival ele fez questão também de, ao oferecer esse espaço para que eles possam utilizá-lo, porque eu não gosto de falar assim, nós estamos dando espaço, a gente não está dando espaço para ninguém. A gente está ali comungando, está todo mundo ali trabalhando junto para que uma grande festa aconteça. Ninguém aqui está falando assim, porque eu estou fazendo isso. Não, é uma coisa coletiva. Então a gente fez questão de entender quais são os anseios que cada núcleo dentro da sigla precisa para se mostrar. O que aquele artista ele precisa para que ele esteja de fato em protagonismo naquele local, entendeu? É um festival muito mais para eles do que qualquer outra coisa, mas também para o público poder participar dessa festa, porque é uma grande festa. O nome mesmo já diz festival, é uma grande festa. Então, existem muitas dores, existem muitas vivências, mas naquele momento a gente está mostrando que a gente está ali num grande acolhimento festivo. Perfeito. E vale ressaltar que arte é arte, gente. Exatamente. E assim, se você analisar num contexto de Petrópolis, são poucos eventos que são realizados e que tem essas apresentações, que trazem um artista para mostrar um pouco sobre a sua vivência, sua peça. Isso, pelo menos ao decorrer do ano. Lógico, eventos culturais acontecem, mas especificamente como esse, por exemplo, é raro de acontecer e principalmente voltado à população LGBTQIA+, né? É porque são várias siglas, então a gente não lembra tudo, né, gente? Mas... Até a gente se confunde. Mas é fundamental ter cada vez mais esse espaço aberto para mostrar um pouco sobre essas pessoas, sobre essa vivência e para trazer de alguma forma até um reflexo do que é passado e de como que, mesmo por um evento cultural, um evento artístico, você possa apresentar de alguma maneira soluções para determinados problemas e determinadas pautas, né? Sim. Um dos nossos seminários, que é o Seminário de Políticas Afirmativas de Saúde e Educação, aborda exatamente essa solução de certos problemas. É um seminário que vai ser... Quem vai ministrar a mesa do seminário vai ser o Marcelo Prata, que é do Centro de Cidadania. Ele é mestre em assistência social, ele é coordenador do Centro de Cidadania e a gente quer ali mesmo discutir isso. Pontos sobre saúde e educação em Petrópolis e também, de forma geral, vão ter advogados que falam sobre essa causa, que é o Pedro Moura, vai ter uma psicóloga também, que é a Nicole Kreischer, uma enfermeira, que é a Duda Balduino. Então, assim, são pessoas muito diversas, mas que elas têm uma expertise e uma técnica para falar sobre isso de uma forma muito profunda. E, inclusive, construir a partir desse seminário soluções. Ou seja, não é só um evento artístico, uma roda de conversa, é um bate-papo, é ampliação do respeito ao próximo. Eu pergunto o seguinte, como que é, por exemplo, a procura lá no Centro de Cidadania em relação a essa pauta? Como que vocês têm acompanhado esse cenário? As pessoas não têm noção de como a comunidade LGBTQIA+, em Petrópolis é diversa e extensa e muito talentosa. E assim, a pauta tem crescido de forma mundial. Então a nossa cidade não seria diferente. Não poderia ficar de fora. Não poderia ficar de fora. Então a gente já vinha buscando isso, ter um centro de cidadania voltado à comunidade aqui há muito tempo, né? Porque é um serviço público e é um serviço que a comunidade tem direito a isso, acolhedor, né? É acolhedor. Então, o que acontece? A procura tem sido muito grande, a gente tem recebido muitos pais, sabe, interessados hoje em saber, em conhecer, porque lá nós temos 2 psicólogas, temos uma advogada, temos assistente social. Então a gente tem um serviço extenso voltado para a comunidade em si. Então, nem a gente tinha noção da tamanha procura, né? Então a gente está sempre fazendo rodas de conversas, eventos, e sem contar o dia a dia do trabalho do centro, que nós já temos mais de 200 usuários cadastrados e constantes.
E cada dia, cada semana chegam umas pessoas novas procurando trabalho. E isso pra gente é muito importante. A gente vê como que o trabalho é importante na cidade. E a gente, nesses eventos e tudo, a gente também nós acabamos fazendo um circuito cultural que acontece todo mês no Centro de Cultura. Então a gente achou importantíssimo, porque a gente vê que tinha muita gente voltada para a arte e tinha essa ansiedade de expressar, né, e de expor isso de forma, né? Então, quando a gente conversou sobre o festival, a Daphne foi lá e passou pra gente que tinha esse projeto, a gente achou, sabe, super enriquecedor para a cidade. Falei, vamos abraçar essa pauta juntas e vamos, entendeu, fazer um lindo evento para Petrópolis. E com certeza será um marco, porque o festival, sabe, tá maravilhoso, tá super bem organizado. Vai ser algo que vai trazer muita coisa boa para a comunidade de Petrópolis. E com certeza, Ricardo, a gente tem certeza que não será o primeiro de muitos. Com certeza. Assim, pelo menos a gente espera, inclusive. Agora, eu pergunto o seguinte, alguém vai pintar, vai apresentar alguma coisa lá? Com certeza, nós teremos a Mostra Bal, que é o encerramento, né, no dia 5, a última atração do nosso festival. E ele traz um pouco da cultura ballroom, né? Que é essa celebração e o acolhimento de uma parte da sociedade que vive mais na periferia, né, que vive muito mais à margem, né? E ele acontece de uma forma acolhedora, mas também festiva, né? Exatamente aquilo que o festival promove. Agora, esse é um ponto muito importante, Denasso. Eu queria, e aí todas podem responder, como que é a importância do acolhimento? A gente sabe que em alguns casos, ou na maioria deles, existe uma resistência, às vezes até dos próprios pais, dos próprios responsáveis, ou de algum familiar, ou daquele ciclo de amizade. Qual a importância de haver essa liberdade de você poder se sentir do jeito que você quer, de ser quem você é, sem essa necessidade de julgamentos, mas também de uma rede de apoio, porque é importante também você ter o apoio de alguém, né, nesses momentos e que você sofre às vezes muita crítica. O acolhimento, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o entendimento que você tem sobre aquele corpo e sobre as necessidades dele, né? O acolhimento, ele não é só você dar atenção, você dar afeto. É você entender também por que aquela pessoa precisa daquele afeto. E é justamente através dos seminários no festival e da Mostra Bal que a gente vai conseguir partilhar, né, o que é necessário para que as pessoas entendam o que é esse acolhimento, né? Para que as pessoas elas possam atingir de fato esse acolhimento como nós almejamos que ele seja atendido. E com o tempo a gente percebe também que as coisas foram evoluindo, as coisas foram passando e realmente a comunidade em si acabou saindo, né, muito da escuridão, através de leis que têm sido feitas, através dos direitos que têm sido buscados. Então, o acolhimento tem sido importante para a comunidade em vários aspectos, porque faz com que essas pessoas voltem a participar de um meio em comunidade mesmo. Sim. Com todos. Aproxima as famílias, faz com que essas pessoas estejam de volta à escola, estejam conseguindo trabalho, estejam vivendo em comunidade, né? Que isso é o direito de todo cidadão ou cidadã brasileira, né, e do mundo. Sim. Então a gente busca isso e através também da própria arte que traz, porque a arte acaba ensinando muito também. As pessoas aprendem muito através da arte. E assim, e a nossa vivência, ainda mais no meu caso, que isso faço parte da letra T da comunidade, né, que sou uma mulher trans, então a gente percebe, né, e eu lido muito com as meninas lá no centro e com a comunidade trans em si. Petrópolis também tem muitos trans também, não só mulheres como homens, mas assim, a gente vê que essas pessoas têm tido uma vivência diferente, elas têm se feito presente em outros meios, e isso tem sido ótimo para a comunidade, porque a gente vê que todos ganham com isso,
entendeu? Além de um aprendizado de vida, as pessoas têm uma troca e acabam vendo que é enriquecedor para todo mundo. Vale ressaltar que a gente está no mês da visibilidade trans, né? Isso, Sim, mês de janeiro. Dia 29. 29, né? Até aproveitando o espaço, amanhã no Centro de Cidadania. Para quem não conhece o espaço, é na Avenida Dom Pedro, aquela subida ali de Dom Pedro, 340, anexo ao CRAI Centro. E nós teremos amanhã um evento lá voltado à visibilidade trans, para toda a comunidade está convidada, tá? A partir das 18 horas. Você que quer conhecer o centro, quer conhecer um pouquinho mais da gente, quer conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade, a gente vai ter uma roda de conversa maravilhosa com pessoas e falando sobre, entendeu? E as pessoas também dando suas opiniões e falando sobre o porquê de visibilidade trans, por que existe um mês da visibilidade trans e quanto isso é necessário. Então a gente tem buscado e a gente tem visto que Petrópolis tem crescido muito nessa pauta, sabe? A gente vê que o governo está se preocupando muito, a gente vê que a comunidade tem abraçado a sigla total LGBT de forma diferente. Eu pergunto o seguinte, quando que vai ser? É dia 5 de fevereiro, mas a partir de que horas, aonde que vai ser realizado o evento? Festival, vamos lá, são 2 eventos que a gente comentou aqui, mas o primeiro festival. O primeiro festival LGBTQIA+ de Petrópolis acontece dia 3, 4 e 5 de fevereiro. São 3 dias. Opa, então já me enganei aqui. No Centro de Cultura Raul de Leone. A nossa programação ela começa mais ou menos 11 da manhã, vai quase até 9 da noite. Quem quiser mais informações pode procurar lá no nosso Instagram, @festivalLGBTQIA de Petrópolis. Lá a gente está com a programação, a gente está mostrando quem são os artistas, o que eles vão apresentar. A gente também está dando algumas outras dicas, falando sobre as oficinas, como se inscreve nelas. Tá tudo lá para todo mundo ver. Tá bem interessante, tá bem legal. Perfeito. Expectativa e ansiedade é altíssima, né? Não, a expectativa é enorme, né? Porque as pessoas estão abraçando. Inicialmente começou a ser abraçado, óbvio, pelos artistas que estavam sendo, mas assim que a gente colocou o Instagram no ar, em um dia a gente já tinha mais de 2.000 visualizações, que isso para um Instagram que é orgânico, a gente não tá patrocinando o Instagram, é muito grande, e a gente começou a receber vários apoios. Inclusive, vale ressaltar que a gente está sendo apoiada pela Bem Cultural, que é a editora que a gente falou no início, por uma massoterapeuta que vai estar lá fazendo massagem em troca de 1 quilo de alimento que vai ser doado para o Centro de Cidadania. A gente está sendo também apoiado pela produtora Salada de Frutas e pela Boêmia. E a House of Cabal. Ou seja, programação não vai faltar, atividades não vão faltar. 3, 4 e 5 de fevereiro. Acesse o Instagram para você ter toda a programação, as oficinas, como se inscrever, enfim. Eu queria agradecer a presença de todas aqui, de explicar um pouquinho para a gente sobre as siglas, a comunidade, a importância do respeito, sobre o acolhimento fundamental e também um pouco sobre o evento que vai ser realizado. Tá ótimo, muito obrigada. A gente que agradece a presença de vocês mais uma vez, é claro, para você que está nos acompanhando também, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã, 1h da tarde, ao vivo, nosso encontro marcado e eu espero você. Até lá. É a primeira vez que... TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá. Eu sou Jorge Guttenauer. E eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso,